Será mesmo que a gente precisa cortar o adoçante ou o açúcar do nosso cafezinho? Ou até mesmo, será que a gente precisa tirar o açúcar e trocar pelo adoçante? Será que isso de fato vai ser benéfico para a nossa saúde? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, sou nutricionista e nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre essa necessidade ou não de colocar o açúcar, o adoçante no seu café. E se você não é inscrito nesse canal, aproveite e se inscreva aqui, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Vou começar com um papo reto, tá? O problema não está no que você coloca no seu café. O problema está na relação que você tem com o açúcar e com o adoçante. Basicamente, o seu paladar, né? Então, de nada adianta a pessoa pensar assim, açúcar é um veneno. Aí a pessoa vai trocar por xilitol e estévia, que teoricamente seria algo mais saudável, sendo que a pessoa tem que entupir o cafezinho dela para deixar uma coisa muito doce, né? Então, o problema não está naquilo que você está colocando, o açúcar, o xilitol ou até mesmo os adoçantes sintéticos. O problema está no seu paladar. Se ele é muito doce, se você tem uma necessidade de colocar muito adoçante e muito açúcar, o problema está aí. Então a ilusão é a pessoa achar que eu vou trocar o açúcar para colocar o xilitol ou estévia ou enfim. Se você coloca muito, o problema está justamente aí nessa necessidade das coisas muito doces. E quando eu digo café, isso vale para qualquer outra coisa também, né? A pessoa vai tomar um suco, tem que ser um suco muito doce, tem que ter muito açúcar, estimula muito esse paladar doce. E isso não é interessante, né? Porque quanto mais açúcar, quanto mais doce o nosso paladar é, mais doce a gente acaba precisando também. Um disclaimer aqui também que é importante, né? Que é um papo de que a galera fica falando que você tem que tomar café puro e tem que ser, né, old school, sendo que não tem nenhuma necessidade de você tomar um café puro. Você não precisa tomar aquele café amargo. A questão é a pessoa ter prazer naquele tipo de bebida, né? Então, gente, nem 8 nem 80. De nada adianta você pensar da seguinte forma, eu preciso melhorar minha saúde e logo eu tenho que cortar o cafezinho, ou melhor, cortar o açúcar que eu estou colocando, ou eu nunca mais vou tomar. A probabilidade de você conseguir sustentar isso é muito pequena. Então sempre pense na sustentabilidade da coisa. Se você está tomando um café puro e você detesta, você faz careta, qual a probabilidade de você manter isso daí? É basicamente zero, né? Então nem 8, nem 80. Né? Na época dos meus avós, eles tomavam café com açúcar e nunca tiveram nenhum problema. Eu tenho certeza que você deve conhecer pessoas também que vivem tomando café adoçado com açúcar e não teve nenhum problema. O problema é que nós vivemos numa sociedade de Instagram hoje que vende aquela ideia de que nada pode ter açúcar, nada pode ser adoçado, sendo que isso é natural. Tem pessoas que têm um paladar um pouco mais voltado para o doce e não tem nenhum problema. O problema é quando esse paladar é muito doce. Aí a gente vai intervir justamente aí. Outra questão, né, gente? 1 kg de açúcar é o quê? 4, 5 reais? Enfim, por aí. 1 kg de xilitol é mais de 50 reais. Até mesmo por questões financeiras, tem muita gente que não vai ter acesso ao xilitol ou até mesmo ao estévia. Então, a ideia não é você fazer essas substituições se o problema não é esse. O problema não é o açúcar do cafezinho. O problema é a relação que você tem com aquele tipo de paladar, né? Então, qual que é a ideia? O que de fato você deveria focar? Em mudar a questão do seu paladar não ser tão doce, ser mais puxado para o sabor amargo e azedo também. Então, você deve estar se perguntando, tá, Ricardo, já entendi que o açúcar ele não é um problema e de que nada adianta eu trocar o meu açúcar por xilitol, sendo que eu vou acabar entupindo o meu café com esse tipo de adoçante, até mesmo adoçante sintético. Qual que é a ideia? É você ir reduzindo aos pouquinhos essa necessidade de estar tudo muito doce. Então, em termos práticos, vamos supor que por dia de manhã você tome um café e nesse café você usa um sachêzinho de adoçante, de açúcar e etc. Em vez de colocar todo aquele pacotinho, coloca quase todo ele. Se você usa gotas, por exemplo, de adoçantes, whatever, em vez de colocar 10 gotas, coloca 8. E com o passar do tempo, você vai reduzindo de uma forma bem lenta, bem gradual. Essa pequena redução que de fato vai fazer com que você consiga trabalhar mais essa questão do paladar doce para o amargo. Então, de nada adianta fazer aquelas tentativas radicais, tipo, vou ficar tantos dias sem tomar açúcar, sem colocar o açúcar no cafezinho. Tá, para algumas pessoas pode até adiantar, mas a chance da pessoa voltar a colocar aquela quantidade de açúcar é muito grande. Então, se eu fosse dar uma sugestão, seria vá aos pouquinhos. Respeite o seu limite em relação ao paladar também. Se você está colocando uma colher cheia de açúcar ou de adoçante para adoçar o seu cafezinho,
Cara, em vez de ser uma colher cheia, coloca uma colher mais rasa e com o passar do tempo você vai reduzindo isso gradativamente. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, né? Café no açúcar não tem nada demais e você utilizar adoçantes e achar que esses adoçantes serão melhores, isso é ilusão. Então marca aqui nos comentários aquela pessoa que pode se beneficiar, compartilha nos grupos ou até mesmo aquela pessoa que poderia se beneficiar com esse tipo de informação. Não esqueça de deixar o seu like aqui, comentar e fazer tudo aquilo que você já sabe, beleza? Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.